Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Graças te damos, meu Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo, pelas palavras de sabedoria que vamos receber nessa manhã. A tua graça, o alimento espiritual, que é o verdadeiro alimento para as nossas vidas. A palavra da tua graça, que precisamos tanto, tanto, Senhor. Pois é esse alimento que nos sustenta. A palavra da tua graça, ela tem tudo que necessitamos. A paz que precisamos, a cura que precisamos, a prosperidade, a sabedoria, a proteção dos teus anjos e a força para dominar esse corpo de carne que temos. Através da tua graça, da tua palavra, temos tudo que necessitamos, Senhor. Principalmente força para dominar esse corpo de carne. Portanto, Senhor, nos capacita na manhã de hoje para entender, para compreender cada letra, cada palavra que vamos ler, que vamos receber no estudo de hoje, os dois lados, na sua terceira parte, Senhor. Nos capacita, Senhor, e capacita esse teu servo, Senhor, pois eu não tenho sabedoria própria, Senhor. E com sinceridade de coração eu falo isso para todos que estão me ouvindo. Eu não tenho sabedoria própria. Eu não tenho. Eu preciso da tua, Senhor. Da tua sabedoria para entender e transmitir a tua vontade ao teu rebanho. Aos que estão aqui e aos muitos que estão me ouvindo nesse momento, em o nome do Cristo ressuscitado, que vive e mora dentro de cada um de nós. E que todos digam amém e graças a Deus. Palmas para Ele. O Deus que está vivo dentro de nós. Diga, eu recebo essa palavra. Graças a Deus. Os dois lados, parte 3, é a glória de hoje. É o tema que vamos receber na manhã de hoje. Os dois lados, parte 3. E nós temos aqui, na folhinha do nosso estudo, como sempre, uma introdução, que começa assim. Na segunda parte desse tema, nós aprendemos que o apóstolo Paulo vivia uma constante luta com ele mesmo, carne e espírito. Algumas ele ganhava, outras ele perdia, como ele bem descreve em Romanos capítulo 7, verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Com todos nós, é bom a gente meditar sobre isso, com todos nós, isso acontece também. Com o pastor, com você, com quem está me ouvindo aqui. Mesmo você que conhece o Evangelho, que congrega, que louva, que ora, que fala com Deus. Às vezes você acaba fazendo o que você não quer fazer. O que você odeia, o que você detesta. Isso acontece com todos nós. Por causa dessa carne, ainda passamos por isso. Chegamos a fazer o que detestamos. Às vezes falamos o que não era para falar. E depois nos odiamos por causa disso. E essa carne só vai perdendo força, amado, a partir do nosso envolvimento com as coisas de Deus. Você vai vencendo isso aí. Você vai superando. E você se dá conta disso. Você se dá conta disso. Que as coisas estão mudando em você. Que aquilo que você não estava conseguindo superar, você agora já está podendo superar. Porque o espiritual, associado com o congregar, nos dá
essa condição. Amém, igreja? Amém. Só a palavra espiritual, a graça de Deus, vai nos livrando das coisas que nos fazem mal. E tem muita coisa nessa carne que faz mal a nós mesmos. E que você já se deu conta disso. Ah, se eu pudesse arrancar isso. Ah, se eu pudesse tirar esse negócio. Esse troço que está na carne aqui. Ô carne bandida, viu, pastor? Nossa, que situação ruim. Só através da graça de Deus a gente vai mortificando, dominando. Isso não é da noite para o dia, isso leva um tempo. Mas você percebe. Hoje eu sou uma pessoa melhor do que anos antes. Já mudei bastante. Prossigo para o alvo, né, como diz Paulo, né, e recebo me aperfeiçoando ainda mais na vontade do Senhor. Então, é por causa dessa carne que temos coisas complicadas na vida e em nós mesmos. Situações que detestamos. E do nosso lado também. Tem coisas desagradáveis que também surgem do nosso lado, aparecem do nosso lado também. Pessoas que não querem saber de Deus e que entristecem a sua vida, viu? Tem uns pedacinhos de carne que misericórdia, viu? Que entristece, que prejudica a sua paz. Pessoas que querem andar segundo a carne, pessoas que não querem saber das coisas espirituais. E que você precisa perseverar, viu? Perseverar, porque se você não perseverar, de vencedor, por causa dessa pessoa, você passa a ser vencido. Ao invés de você evangelizar, a pessoa é que te evangeliza. E naquela conversinha, vai te puxando, quando você se der conta, você já está fora da igreja, já está fora do congregar, já está fora de tudo. Então a gente tem que ser perseverante, porque quem não tem compromisso com Deus, sempre vai lançar uma palavrinha para colocar dúvida no teu coração. Então anule, não receba essa situação. Eu tenho que ter compromisso com Deus, sim. Então tem pessoas que não têm. E diante dessas pessoas, a gente tem que ser perseverante. Acreditar que essa pessoa vai mudar. Mas enquanto essa pessoa não muda, não temos problema por causa dessa carne. Enquanto essa pessoa não é transformada, a gente não sofre. Aquela carne entristece a gente. Prejudica a nossa paz, que você fica, meu Deus, como é que pode essa pessoa fazer isso comigo? Prejudica a minha paz, a minha alegria. Então eu declaro você perseverante em nome de Jesus. Então, em nossa natureza, acontece você chegar a fazer coisas que você não queria fazer. Como aconteceu com o apóstolo Paulo. Voltando aqui para a introdução da folhinha do nosso estudo, seguindo, diz assim: Paulo aprendeu que não era um super-herói, segundo a carne. Ele constata que por estarmos nesse corpo de carne, ele apresenta o quê? Problemas, falhas, fraquezas. A diferença estava em não desistir, em manter o quê? O seu propósito, que era satisfazer a vontade de quem? De Deus. Por isso ele disse, Paulo, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Por isso precisamos ser perseverantes, porque a única forma de vencer os desejos enganosos que estão presentes em toda a carne é através do conhecimento. É através da palavra da graça de Deus que tem o poder para vos edificar. Atos 20, 32. Portanto, na terceira parte desse estudo, vejamos à luz da palavra como devemos exercitar o nosso espírito sobre a carne, para poder viver e servir a Deus em limpa consciência. E para essa terceira parte, eu separei uma evidência muito importante que está aqui em Romanos, capítulo 8, e nós vamos meditar do verso 1 ao 17. Abra sua Bíblia em Romanos. E vamos a essa evidência, conforme está na sua folhinha, a folhinha do seu estudo. E assim diz Romanos, capítulo 8, a partir do verso 1. Começa assim. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo
Jesus. Diga, nenhuma condenação. Isso, se você anda, meu amado, conforme o Espírito. E isso se você anda conforme o espiritual, conforme a palavra. Mas se você anda segundo a carne, você vai sentir condenação, sim. Se você anda segundo os desejos enganosos do seu corpo, você vai sentir, sim. E como vai? Se você sabia que tinha que fazer uma coisa certa, e mesmo assim fez a coisa errada, isso vai pesar na sua consciência. E você vai sentir condenação, sim. Não existe nenhuma condenação que te impeça de ser filho. Não existe nenhuma condenação que te impeça de ser salvo, de ser filho de Deus. Não existe nada que nos separe do amor desse Deus. As obras da carne não mancham o seu espírito, não afeta o que Jesus fez na cruz por nós, mas andar na vontade da carne traz consequências para a sua vida e para a sua mente, traz perdas, traz separação. Se você anda segundo os desejos enganosos dessa carne, isso vai trazer consequências para a sua vida e para a sua mente. Ressentimentos. Você vai sentir isso na sua mente. Vai trazer consequências para a sua vida, doenças. Nenhuma condenação há no sentido que te impeça de ser filho de Deus. Porque nada nos separa do amor do Senhor. Mas se você vive, se você anda fora do espiritual, você vai sentir um peso na sua consciência, meu filho, e muito sofrimento na vida. E como vai? Se você faz uma coisa que não deveria ter feito, ou fala uma coisa que não deveria ter falado, meu Deus do céu, isso vai doer tanto aí dentro de você. E você sabe do que eu estou falando. Porque você já passou por isso, ou tem passado recentemente por isso. Ai, pastor, como dói, viu? Pesa na nossa consciência, bate um arrependimento. Para que eu falei? Para que eu me meti nessa situação? Meu Deus do céu! Me dá força para controlar essa carne em nome de Jesus. E Paulo diz em Romanos 8, né? Aqui mesmo, ou melhor, no capítulo 7, verso 25 e verso 24, desventurado homem que sou, quem pode me livrar do corpo desta morte? Ele diz, Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Só Ele pode me livrar das mentiras que essa carne tem. Só Ele. Que não são poucas, hein? É muita coisa. Muita coisa. Mas Ele nos dá força. E eu recebo, você tendo em nome de Jesus. Seguindo Romanos aqui, capítulo 8, verso 2 agora. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vai te livrar ou te livrou do pecado? Livrou. Te livrou do pecado de Adão e da lei primeiro pacto. Diga, eu recebo essa palavra. Você está livre do pecado. Justificado estamos no Espírito, em o nome do Senhor Jesus. Há muitas pessoas que estão me acompanhando hoje, talvez pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira, e ouvir isso, soa para ela muito forte, eu estou livre. Como que eu estou livre? Pelo sangue derramado de Cristo Jesus abençoado. A única coisa que está de pé em você são as obras da carne. Eis o motivo pelo qual, em alguns momentos da sua vida, saem umas coisas feias aí. É por causa dessa carne. Mas, no tocante ao pecado de Adão, Cristo resolveu essa situação. O verso mais adiante prova isso, como também aqui em Romanos, como está tudo tão pertinho, capítulo 5, verso 12, olha o que diz aqui, ó. Romanos 5,12.
em respeito às pessoas que estão me ouvindo e que estão novas na fé, nesse conhecimento que é a palavra da graça de Deus. Romanos 5, verso 12. O conhecimento é bom, diga é bom. Porque através dele você tem consolação, conforto, paz, sabedoria, certeza do amor de Deus por você. E começa assim, ó, Romanos 5, a partir do verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Olha só como o pecado entrou no mundo. O Evangelho nos ensina de uma forma tão simples, tão fácil, tão clara, né? Por um homem. Simples assim. O pecado entrou por um homem. E não ponhamos palavras na boca de Deus, porque não foi de um outro jeito. E não ponhamos palavras na boca de Deus como a religião lá fora tem feito. Porque não foi de um outro jeito que o pecado entrou. Foi por um homem. Não foi por uma mulher. Não foi por uma maçã. Não foi por uma jaca. Não foi por um abacate, seja lá o que for. Foi por um homem. Tem muitos pregadores colocando palavras na boca de Deus. Não ponhamos. É o que está aqui. Verso 13. Porque até o regime da lei havia o quê? Pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Porque o fim da lei é Cristo. Entretanto, reinou a morte desde Adão até o quê? Moisés. Moisés representava o quê? A lei, o primeiro pacto. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Agora vamos dar um pulo para o verso 17 para ganhar tempo. Se pela ofensa de um, e por meio de um só reinou a morte, diga Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber quem? Jesus Cristo. Ou seja, por um entrou um pecado, por um também saiu o pecado. Através de Jesus veio o conserto da injustiça. Porque é injusto você pagar por uma coisa que você não cometeu. O que é que você tem a ver, o que é que eu tenho a ver com o erro de Adão? Nada. Ninguém aqui. Então vem Jesus para corrigir essa injustiça, porque nós não fizemos nada para merecer isso. Tamanha condenação, tamanha transgressão em nossa vida, por causa dele. O erro foi dele, não foi nosso. Aí vem Jesus para corrigir isso aí. Graças a Deus. Verso 18. Como é bom congregar na graça, né? Amém. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio o quê? A graça sobre todos os homens para justificação que dá o quê? Vida. Como que estamos hoje, depois da cruz? Justificados. Por isso que eu não chamo ninguém aqui à frente. Vem aqui, seu pecador. Porque você não é um pecador. Você é um abençoado de Deus. Um abençoado do Senhor. Que bom, né? Graças a Deus. Voltemos. Aqui, ó, Romanos. Vamos prosseguir com a nossa leitura. Capítulo 8, verso 2. Que pena, né? Que poucas pessoas sabem disso. Mas eu declaro esse conhecimento alcançando os predestinados, os escolhidos para o Evangelho da graça de Deus. Revelar a palavra é isso. Isso sim é revelar a palavra de Deus para você. Não é ficar caindo no chão, não é pulando, rodando, sapateando, não. Não tem esse negócio de pezinho de fogo, seja lá o que de fogo que aparece aí. Ó, o irmão está com um sapato de fogo, oh, glória a Deus. Não tem sapatinho de fogo, não. Revelar a palavra é ensinar como você está aprendendo aqui. Amém. Tem ministérios que falam, ó, o irmão tem uma grande revelação, porque ele está com um sapatinho de fogo hoje aqui, ó. Vai queimar o pé, viu? Esse sapato de fogo aí. O revelar da palavra é assim, ó.
sem gritaria, sem forçação de barra. Eu forcei alguma coisa aqui? Você se sentiu com... Ah, o pastor está forçando, viu? Ah, está forçando. Está forçando, hein? Não. Tranquilo. Claramente, de uma forma simples e com paz. Você entendeu. E quem está me ouvindo também receba em nome de Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Uma coisa que eu quero que você saia com isso na cabeça, que é justamente o que eu vou falar agora, é que há poder de Deus em você. A lei do Espírito da vida está dentro de você. Jesus. A lei do Espírito da vida está em mim. A vida de Jesus. Então, se o médico te deu um diagnóstico de doença por esses dias, ou se alguém lançou uma palavra de morte em sua vida, sabe? Aquela palavra ruim, aquela palavra negativa, você deve meditar nisso aqui. A lei do Espírito da vida está em mim. Em nome do Senhor Jesus. Então, eu não recebo essa palavra negativa, eu não recebo essa doença no meu corpo, em nome do Senhor Jesus. Porque a lei do Espírito da vida está dentro de mim. Conforme está aqui, ó, devemos confessar. A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então eu quero que você saia com isso na sua cabeça e no seu coração. A lei do Espírito da vida está em mim. Eu não recebo essa notícia ruim do médico, não recebo. Eu não recebo essa palavra de morte que esse parente aí lançou por esses dias no meu coração. Eu não recebo essa palavra negativa. Essa pessoa que se diz meu amigo, minha amiga, parece mais um frente fria. Não recebo, em nome de Jesus. Não recebo. Verso 3 do capítulo 8 de Romanos. Porquanto o que fora impossível, a lei, no que estava o quê? Enferma. Diga, primeiro pacto. Pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança o quê? De carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o quê? Pecado. Só confirmando uma vez mais o que acabamos de ler. Cancelado foi o pecado de Adão. Estamos justificados. Então, quando Jesus morre na cruz, graças a Deus pelo seu sacrifício, condenado foi o pecado. Condenado foi o pecado. Ele consumou o novo tempo, o tempo da vida espiritual, onde a nossa comunhão com Deus é pelo Espírito. Diga, é pelo Espírito. Não é por coisas materiais, não é por coisas físicas. Porque um ministério que dá para as pessoas pedaços de pão, objetos ungidos, esse lugar não está em graça. E se não está em graça, não está te dando um alimento espiritual. E se não está dando um alimento espiritual, está alimentando quem? A carne. Diga a carne. Por isso que uma igreja verdadeiramente em graça não pode ter rudimentos. Não pode ter nada de rudimento. Ceia é um rudimento para a carne. Pedaços de pão, hóstia, suco de uva. A ceia é a Páscoa, né? Isso fez parte da lei. A nossa Páscoa hoje é quem? Cristo. Hoje a nossa ceia é espiritual. Então, um lugar que verdadeiramente está em graça, não pode ter o rudimento da ceia que é a Páscoa. Não pode ter batismo em águas. Qual foi o propósito do batismo em águas? Se a gente parar para pensar e meditar, lá em Mateus, não precisa de você abrir, em casa você lê, Mateus capítulo 3, do verso 13 ao 15, lá Jesus fala para João Batista que o batismo em águas, que tinha um propósito para perdão dos pecados, era provisório. Diga, provisório. Porque o que iria resolver essa questão e resolveu foi o sangue de Jesus. Uma vez e para sempre,
como Paulo descreve, de uma forma muito linda, lá em Hebreus capítulo 9, verso 26. Que Jesus, com uma única oferta, nos justificou para sempre. Nos perdoou para sempre. Então, não venha me dizer que uma igreja que dá coisas materiais físicas está em graça, se está assim. Se tem coisas objetuais, se tem batismo em água, se tem pedra ungida, unção com óleo, o Evangelho diz que não precisamos dessas coisas, não precisamos de azeite, porque já somos ungidos por Deus. Digo ungidos por Deus. Em casa, leia a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 21 ao 22. Uma igreja verdadeiramente em graça não pode ter nada de material, não pode ter nada de físico. Se tem qualquer coisa material, atenção você que me ouve, esse ministério não está em graça. E se não está em graça, não está alimentando você espiritualmente. Porque se a gente já foi ungido por Deus, eu não posso dar para vocês o que por Deus já foi dado. Não posso. A segunda carta de Paulo aos Coríntios diz que por Deus, capítulo 1, do verso 21 ao 22, que você já foi ungido por Deus. Então o pastor que diz, olha, hoje eu vou te ungir, propaganda enganosa. É propaganda enganosa, porque por Deus, todos nós já estamos ungidos, todos nós já temos o Espírito Santo. Todos nós já temos a presença do Senhor. Então é propaganda enganosa, um ministério, um pastor que diz, olha, hoje eu vou ungir você. Hoje eu vou abençoar você. Não pode, pastor. Você que me ouve, pastor, você não pode fazer isso. Porque por Deus essa pessoa já está ungida, já está abençoada. Ela já tem o Espírito de Deus. Já somos morada do Espírito Santo. E você tem que confiar na unção que Deus te deu. Receba essa palavra. Você tem que receber, crer. Peraí, se o Evangelho está dizendo que por Deus eu já estou ungido, eu tenho que confiar nisso. Que a Bíblia me diz. Quem busca óleo ungido é porque tem dúvida do que Deus fez na vida dela. Eu não tenho dúvida. Você também não. Por isso aqui não fazemos, não realizamos unção com óleo. E nem damos pedacinho de pão, nem suco de uva, nada que é material, nada que é físico. Aqui é um ministério para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Aqui é para receber a palavra e viver pela palavra. O justo vive pela fé. Você vai enfrentar as suas dificuldades pela fé. Sem uma rosa por perto. Mas nem um pacotinho de sal, pastor, não, sabe? Um pouquinho de nada. Não, sem sal, sem amor. Você vai pela fé enfrentar as suas situações. Com aquela certeza por dentro. Eu não estou só nessa vida, há um Deus comigo. E Ele vai delegar anjos, colocar anjos para me servir nessa causa, aqui nesse lugar que eu estou agora. Ele vai colocar pessoas para me ajudar, assim eu recebo, assim eu declaro, em nome de Jesus. O justo vive assim. É tudo pela fé. É o espiritual abençoado. A gente tem que andar nessa vida, como eu já ensinei para vocês, pensando como anjo que você é aí dentro. Eu sou um anjo, eu sou uma potência, eu tenho o Espírito do Senhor no meu espírito. Eu tenho que conversar com o mundo espiritual. Deus e os seus anjos. Não tem que ter nada entre você e o seu Deus no tocante a coisa material, física. Não, eu não preciso de um manto vermelho. Eu preciso é confiar. Eu preciso é crer e acreditar no meu Deus. Isso é bom demais. Foi isso que Jesus ensinou o tempo todo. O tempo todo Jesus ensinou o povo a adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. E teve um momento que ele ficou aborrecido, chateado de ver a incredulidade do povo.
E ele deu um tapão na cara de todos, com palavras. Vocês vêm atrás de mim, muitos de vocês, por causa dos pães e dos peixes que eu multipliquei. Tem muita gente interesseira aqui no meio. Eu não julgo todos, mas boa parte aqui está por causa do pão e do peixe que eu dei lá, que eu enchi a barriga de vocês. Tem muitos aqui que não estão por causa do meu Pai. Estão esperando a próxima fornada de pão. Estão esperando a próxima fornada de pão. E não vai ter mais pão, não. A partir de agora, quem quiser seguir, vai ser assim. Vai ter que amar Ele primeiro, independente da bênção. Foi um tapa na cara, viu? Está lá em João, capítulo 6, se não me falha a memória. Em casa você lê. É bom a gente meditar nessas coisas que Jesus falou. Isso alicerça mais a nossa vida no espiritual, que é assim que Deus quer. Em o nome de Jesus. Verso 3, uma vez mais. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma. A lei estava o quê? Enferma, abençoado. Por isso foi trocada pela graça de Deus, no qual estava enferma pela carne. Isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Que não andamos o quê? Segundo a carne, mas segundo o que? O Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, ou seja, cogitar é pensar, né? Um lugar que dá muitos objetos ungidos, essa igreja vai andar na carne ou no Espírito? Na carne. Um ministério que o pastor ensina o tempo todo a pensar nas coisas da terra, a estar com a cabeça só nas coisas da terra, essa igreja vai caminhar sempre na carne. Por isso que Paulo diz, na sua carta aos Colossenses, vamos olhar para as coisas do alto, vamos pensar nas coisas do alto, gente. Tem muita gente presa nas coisas daqui da terra, só pensa no que é terreno, só se preocupa com o que é daqui, com comida, com roupa, com casa, com carroça, com carro, com prédio, com praia, seja lá o que for, um apartamento, e etc, etc. Vamos pensar nas coisas do alto, e as demais coisas, Papai Deus vai te dando. São pessoas materialistas, só sabe pedir, Deus quebra o meu galho, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, me dá um marido, me dá uma mulher, me dá mais dinheiro, me dá mais carro, me dá mais casa, me dá mais isso. Aí Deus, puxa vida, quando é que vai sair a palavra, eu te amo? Quando que vai sair o adorador que está aí dentro? Quando o Senhor me der a casa que eu quero, o carro que eu quero, o apartamento, a empresa, aí sim, Deus é maravilhoso. Deus é bom, viu, pastor? Depois que Deus me der tudo, pastor, que eu preciso, ó, o senhor vai ver o que é um adorador de verdade. Não, Deus quer ver isso antes na gente. Amém. Antes, abençoado. É como Jesus falou, olha, você que me serve, você que me segue, o Pai te honrará. Então, a gente servindo, cuidando das coisas espirituais, os anjos de Deus, amando desse Deus, está cuidando de cada detalhe em tua vida. Nós estamos aqui tratando o espiritual. Há um movimento tremendo no mundo espiritual a teu favor. Sabe aquele detalhe lá no teu trabalho? Já tem anjo cuidando. Quando tu chegar lá amanhã, já tem muita questão resolvida por causa dos anjos de Deus. Muita coisa já está resolvida. Diga, eu recebo essa palavra. Então, só através da graça de Deus, do alimento espiritual, temos condições de andar no Espírito. Vamos ler uma vez mais esse verso aqui, o 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Diga, eu recebo. Só através de um espírito alimentado você tem condições de domar o quê? Essa carne, diga essa fera. É, porque essa carne que você tem é uma fera, viu? Põe fera nisso. Meu filho, não tem corrente que dê jeito nisso aí. Não tem jejum, não tem vigília. Não tem vigília que dê jeito nessa carne, não. Porque tudo isso
correntes, campanhas, amuletos ungidos, vigília, seja lá o que for, isso tudo é para a carne. Jejum é para a carne. Um exemplo a se pensar. Porque é a abstinência absoluta, né? De comida. Isso é carnal. Não tem nada a ver com o espiritual, porque ele dá fome. E bafo de onça também. Me desculpe falar. Não é verdade? É para carne, porque dá fome e um bafinho de leve também. Só a graça de Deus te impede de fazer uma besteira na vida. Não vai ser uma corrente, não vai ser uma vigília, e sim o teu espírito bem alimentado. É que te faz pensar antes de agir, antes de tomar uma decisão, antes de você falar. Para você não ferir, para você não sair destruindo a tua vida, igual o efeito dominó. É o espiritual abençoado que te impede de fazer uma besteira, como por exemplo, quando alguém lhe prejudica e você se deu conta, é o fulano, ah meu Deus do céu, agora eu sei quem é. Para você não fazer uma besteira só espiritual na tua vida, porque senão, abençoado, tu avança, tu sente vontade de brigar, tu sente vontade de matar. Se o teu espírito não está educado, não está alimentado, você sente vontade de matar sim. Se você não sente, você pensa. Seja sincero. Se você não sente, você pensa. Às vezes passa. Ah, se morresse, seria tão bom. Seria tão bom se morresse essa peste, porque só atrapalha a minha família. Pensar e sentir isso é um ímpeto carnal. Abençoado, se você não tem uma carne alimentada, se uma pessoa não está alimentada espiritualmente, ela come até carne humana. Ela se alimenta até de carne humana. Me perdoe falar sobre isso. Não é nem legal falar sobre isso. Ai, pastor, que nojo, como diz o outro. Que ruim. Por esses dias eu vi isso na televisão. Um casal que tinha na geladeira bastante carne humana e estava se alimentando de carne humana. Agora, por que esse casal chegou a esse ponto? Por causa de um demônio? Não. Porque não há naquele coração, naquele espírito, alimento espiritual. Porque Paulo diz que a única coisa que mortifica, que domina essa carne, é o espírito alimentado. Se não há um alimento para o espírito, a carne, meu filho, é um carro desgovernado descendo a ladeira. Sem freio de mão. Não tem jeito o negócio. Então, eu declaro você aí nesse entendimento. Só alimento espiritual, só a palavra de Deus, que você ouve aqui, é que te dá vida e paz. Diga vida e paz. Como diz aqui o próximo verso, ó, o verso 6. Porque o pendor da carne dá o quê? Para a morte. Mas o do Espírito para a vida e paz. Diga, eu recebo essa palavra. Verso 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A carne é inimiga do correto, né? Do certo, das coisas de Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a quem? A Deus. Não podem. Os que estão na lei também. Os que estão em correntes e campanhas, em busca de amuletos ungidos, não podem agradar a Deus, porque estão na carne. Vós, porém, não estáis o quê? Na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita o quê? Em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Há nessa terra, isso é bom a gente falar, meditar, já que o verso falou sobre isso. Há nessa terra dois tipos de pessoas. Diga, duas sementes. Duas sementes. Aqueles que têm o Espírito de Deus, e já outros que não têm o Espírito de Deus. Dois tipos de pessoas na terra.
E esses que não têm o Espírito de Deus, não me pergunte por que Deus colocou no mundo, viu? Não me pergunte. Isso é soberania de Deus. Ele quis assim. Deus sabe o que faz. E eu não questiono. E também não me pergunte, você que está me ouvindo do outro lado. Não me mande nenhum e-mail. Pastor, por que existe o joio no mundo? Soberania de Deus. E eu não questiono o departamento de Deus. Ele quis assim. Ele sabe o que faz. Amém? Amém. Deus é soberano. Mas com certeza, voltando às considerações do início do verso, se você observar, você vai entender o que eu vou falar agora, mas com certeza você tem o Espírito de Deus. Amém. Diga, eu tenho o Espírito de Deus. Porque é Ele que te faz estar aqui. Porque aqui nós não temos nada para dar para a sua carne. Não tem pão ungido, não tem água ungida, não tem sal, não tem vara, não tem manto, não tem fronha, não tem travesseiro ungido, não tem pedra ungida, não tem madeira ungida, não tem nada. Só a palavra. Então você tem o Espírito de Deus. Porque é Ele que te faz estar aqui abençoado. Se você ama essa palavra, a palavra da graça de Deus, se você sente amor por Deus, se você vem aqui por causa dessa palavra, então você tem o Espírito de Deus. Você tem. Se você faz uma coisa segundo a carne, dá um passo errado, e você não se agrada disso, você se sente mal depois, então você tem o Espírito de Deus. Sabe? Aquele mal-estar. Se você faz algo e depois sente que não era para fazer, e bate em você aquela tristeza. Nossa, que tristeza, meu Deus. Lembre-se que Paulo ensina que existe aquela tristeza, segundo Deus, para arrependimento. Então, se bate em você uma tristeza, você fez algo e você, puxa vida, deveria ter feito isso, então você tem o Espírito de Deus. Porque existe a tristeza, segundo Deus, para arrependimento. Que a ovelha para e pensa, meu Deus, Deus não me quer nesse caminho. Então eu vou voltar e vou me colocar onde a palavra me ensinou para eu estar. Isso é uma prova que você tem o Espírito de Deus dentro de você. Aquela voz conversando com você, orientando você, meu filho, você sabe que não é esse o caminho que eu quero que você esteja, eu entendi, Deus, eu entendi, Pai, eu vou voltar e vou me colocar aonde o Senhor me ensinou, conforme a Tua palavra. Então você tem o Espírito de Deus, não tenha dúvida. Diga graças a Deus. Nesse mesmo verso 9, que eu vou ler uma vez mais, junto com vocês. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Esse verso 9, nas igrejas religiosas lá fora, isso aqui, eles fazem uma confusão tão grande, meu Deus do céu. Com isso aqui, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, se você não falar enrolado agora, você não tem o Espírito de Deus. Aí a pessoa fica, constrangida. Aquele falar enrolado que eles dizem que é o dom de língua, Uricanta, salabacanta, labachúria. Eles dizem que isso é o falar em línguas, é o dom de línguas. E da onde você veio? Aquele ministério do passado, talvez você se sentia até triste por não conseguir falar enrolado. Pastor, o tempo que eu estive lá, eu nunca consegui. E eu pensava comigo mesmo, eu não tenho o Espírito de Deus, porque eu não consigo falar labachúria, labacanta, labalaia. E você tentava até imitar o pastor, repetir, peraí, uricanta, labachúria, sabalaia, uricanta, sabalaia, labachúria, consegui, já estou falando enrolado aí, A religião é assim, Colocou essa dúvida no coração de muitas pessoas.
Se a gente olhar para a Bíblia, abençoado, isso não é bíblico. Esse falar enrolado, que as igrejas dizem que é o dom de línguas. Mas, e a história de Pentecostes? Se a gente for analisar aquela questão de Pentecostes, que está descrita lá em Atos, capítulo 2, do verso 1 ao 12, foi um encontro de muitas pessoas, vinda de todas as nações. Assim diz o verso 5, mas você pode ler tudo, em um mesmo lugar. E cada um na sua língua de origem adorava a Deus. E para o evangelho se espalhar por todas as nações, as pessoas teriam que falar em outras línguas, em outros idiomas, né? Se no dia de Pentecostes eu estivesse lá, eu ia falar na língua da minha origem, né? Eu ia adorar a Deus conforme o meu idioma. Então ali havia várias pessoas de todas as nações. O dom de línguas, o falar em outros idiomas, Deus ele pode te dar. Da noite para o dia, como também você pode desenvolver isso estudando. Né? Você vai estudando e você vai desenvolvendo. Aí você descobre que Deus te deu esse dom, que você pode desenvolver através do estudo. Ou Deus pode te dar da noite para o dia, abençoado, conforme a necessidade que Deus tenha de usar você para pregar a palavra dele em um outro lugar, você levar o evangelho para um outro país, conforme a necessidade, Deus pode fazer isso. Ele usou a jumenta de Balaão para falar? Do nada, a jumenta começou a falar. E falou, né? Imagine você que tem um animalzinho na sua casa, de repente ele começa a falar. Você vai tomar um susto, hein? Primeira coisa que ele vai dizer, troca a ração, que eu não gosto dessa. Vai pedir outra. Mas abençoado, para pensar, uma jumenta começou a falar assim do nada. Então, conforme a necessidade, conforme a soberania de Deus, Deus pode te dar o dom assim de imediato. Ou você pode desenvolver esse dom dado por Deus através dos estudos. Estudando ali, você vai na escola e começa a aprender a falar em outras línguas, em outros idiomas. Mas só que tem um detalhe, pastor. Menino do céu, eu sou do céu mesmo. É que dizem que o falar em línguas, esse falar enrolado que tem nas igrejas, é a língua dos anjos. É que os anjos falam assim. Ó, pelo amor de Deus, viu, abençoado? Me poupe! Me poupe dessa situação. Porque todas as vezes que os anjos entraram em contato com o ser humano, eles falarem, as pessoas entenderam. Então, quando um pastor diz, olha, labacanta, labachúria, uricanta, salabalá, é a língua dos anjos, isso é uma besteira, isso é uma heresia, isso é uma mentira que não tem tamanho. Porque se você olhar para a vida de Abraão, de Jacó, alguns exemplos, Daniel, Maria, mãe de Jesus segundo a carne, que recebeu a visita do anjo, você não vê nenhum anjo falando enrolado, algo que você não entende. Eles falaram de uma forma que todo mundo entendeu. Nenhum deles falaram enrolado. Vejamos um pequeno exemplo do anjo Gabriel conversando com Maria, mãe de Jesus segundo a carne, aqui em Lucas. Já que tocamos no assunto, vamos lá. Lucas, livro histórico, capítulo 1, a partir do verso 26. E diz assim, Lucas, livro histórico, capítulo 1, a partir do verso 26. Muita atenção, muita atenção. E assim diz Lucas, livro histórico, capítulo 1, verso 26. No 6º mês, foi o anjo o quê? Gabriel. Enviado da parte de quem? De Deus. Para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era quem? José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse, uricanta salabalaia, labachúria.
Não. Disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo, que quer dizer abençoada. Ele não falou de forma enrolada, ele não falou uma coisa que ninguém entendesse. Ele falou uma palavra que todo mundo entendeu. Inclusive você. E você que está me ouvindo também. Então, um pastor dizer que esse falar enrolado, que eles dizem ser dom de línguas, é a língua dos anjos, pelo amor de Deus. Não tem nada a ver. O anjo aqui, quando foi conversar com Maria, não falou uricanta, não. Nem labachúria. A linguagem dele foi bem clara, bem compreendida, bem entendida. Tu és uma abençoada. Veja que essa é a linguagem do céu paraíso. A mesma que usamos aqui. Diga, eu sou um abençoado de Deus. Um abençoado de Deus. Esse falar enrolado que a gente vê por aí é uma histeria. É algo carnal. Cair pelo poder do terno. Tem muitas pessoas vivendo uma experiência do homem. Algo inventado pelo homem, que não é bíblico. Meus amados, muita atenção. Esse ponto que nós estamos meditando é muito importante. Para você e para muitas pessoas que estão nos ouvindo. A gente não vê Jesus falando enrolado. A gente não vê o profeta Isaías falando enrolado como a gente ouve nessas igrejas. Você vê uma palavra que se entende, que se compreende. Não é bíblico esse falar enrolado que está aí. Uma coisa inventada pelo homem e que foi se perpetuando. Não tem nada a ver com a Bíblia. Você não encontra Jesus falando, sabachulha, sabatão, você não vê. Você não vê o profeta Jeremias falando enrolado. Você não vê ninguém na Bíblia falando do jeito que muitos pregadores, que muita gente na religião fala, esse enrolado aí. Que ninguém entende nada. E tem pessoas que tentam até imitar. Meu Deus do céu, se eu não falar desse jeito, eu não tenho o Espírito de Deus. Que tormento eu vivo nessa igreja. Então vamos lá. E a pessoa vai ouvindo. Eu já entendi. Aí pega. Agora eu tenho o Espírito de Deus. Você quando estava no sistema religioso, talvez você nem conseguiu falar daquele jeito lá. Eu consegui de tanto eu ouvir. De tanto eu ouvir o pastor falar, eu falei, agora eu já sei como é que é. Mas talvez você viveu uma frustração, uma tristeza. Eu não tenho Deus na minha vida, eu não tenho, porque eu não consigo. Eu não consigo. E sabe por que você não conseguia? Porque não é bíblico. E sabe por que eu consegui? Porque eu imitei. Porque eu copiei. E muitos falam lá porque copiam. Prosseguindo com a nossa leitura lá em Romanos, capítulo 8. Vamos lá? Verso de número 10. Prosseguindo com o nosso estudo, os dois lados, parte 3. Romanos 8, verso 10. E já estamos perto do fim. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Diga graças a Deus. Agora eu te pergunto, você vai viver com quem? Com o morto ou com o vivo? É claro, você andando aí em espírito, em obediência à palavra que você está recebendo. E assim, você vai reinar em vida. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós o que? Habita. Diga, Cristo habita em mim. Diga, há vida em mim. Diga, há poder em mim. Há poder de Deus dentro de mim. Inclusive poder para vencer o seu maior inimigo, a carne que você tem, esse corpo que você tem. Só através de Jesus Cristo você consegue abençoar. Não adianta fazer corrente, simpatia, unção, quebra de maldição. Ixi, não resolve nada. Tanto é que você tentou e nunca conseguiu.
Verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, caminhais o quê? Para a morte. Mas se pelo Espírito, é pela corrente? É pelo objeto ungido? É pela unção com óleo? Não. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. Meu Deus do céu! Isso sim é a revelação da palavra de Deus. É pelo Espírito que você vai resolver essa questão aí, ó. Em nome de Jesus. É pelo Espírito. Seu espírito alimentado é que você vai tirando situações que fazem mal a você. Situações de carne. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Então, existe um caminhar que leva para a morte. Que se você permanece nele, você pode perder o teu corpo, a tua saúde, por andar fazendo o que não é para fazer, por se meter nos vícios, por exemplo. Você pode limitar, você que me ouve, o seu tempo aqui na terra, por andar na carne, abençoado. Mas se você cuida, você não morre prematuramente. Um dia todos nós vamos para o Senhor. E esse tempo a Ele pertence. Mas se você anda no Espírito, você vive mais. Ele te dá longevidade. Mas se você anda na carne, você caminha para a morte. Acaba morrendo prematuramente. Verso de número 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de quem? De Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba Pai. Pai significa pai novamente. Papai, papai. Ô papai. É o significado Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você sente isso, amado? Essa certeza que você é dele, você pertence a ele, que você veio do céu paraíso. Dá testemunho quando eu prego daqui. Dá testemunho no teu espírito. Você é verdade, eu sempre pensei assim. Agora a palavra está confirmando tudinho dentro de mim. Tudo que esse pastor está falando está certo. É isso mesmo. A gente não precisa de uma mão na cabeça cheia de óleo. A gente precisa de um conhecimento dentro da gente. Isso sim é que liberta, isso sim é que transforma, em o nome de Jesus. Que maravilha. Verso 17. Ora, se somos filhos, somos também o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Receba. A palavra de Deus associada ao congregar vai te dando condições de vencer essa carne e as dificuldades da vida. Receba e vamos estar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Todos nós, meu Deus, todos nós que estamos aqui, precisamos do teu socorro, e muito, meu Senhor. Porque ainda estamos nesse corpo de carne. E é como nós aprendemos, há nele problemas, erros, falhas, e só o Senhor para nos ajudar, através da tua graça, através da tua palavra, a dominar isso aqui. E ir vencendo pouco a pouco, Senhor. Só através do Senhor para tirar do nosso coração o ressentimento, os vícios, os enganos que essa carne lança para o nosso coração, para a nossa mente. São tantas coisas, Senhor. Só através do Senhor, como Paulo assim disse em Romanos capítulo 7. Só através do Cristo,
a gente consegue fazer a vontade de Deus. A gente consegue agradar ao nosso Deus só através do Espírito. E receba. A lei do Espírito da vida está dentro de você, Jesus. E Ele vai te ajudar nas suas fraquezas e também diante das situações que estão do seu lado. Os problemas, as dificuldades. A lei do Espírito da vida, eu recebo em um nome de Jesus, te curando. Declare isso também. Eu recebo a lei do Espírito da vida que está dentro de mim, Jesus me curando, transformando o meu coração, transformando as pessoas da minha família, da minha casa. Eu recebo esse milagre na minha vida. Declare, abençoado. Declare o milagre que você precisa, através da vida de Jesus que você tem. Declare o problema que você quer que saia da sua vida. Qual é a situação que você quer que saia da sua vida? A lei do Espírito da vida que está dentro de você, Jesus, é o poder, é a força que vai te ajudar. Então fale com Ele, converse com o seu Senhor e peça a Ele a ajuda que você está precisando. Você que me ouve nesse momento também, participe dessa oração. Use o conhecimento da palavra da graça que você recebeu através dessa mensagem. Use a sua fé, use a sua confiança em Deus e decrete a sua felicidade, decrete a sua cura, decrete a transformação desse marido, desse filho, como também a cura. Isso. Decrete o seu filho curado, a sua mãe curada, o seu pai em saúde perfeita, em nome do Senhor Jesus. Decrete nesse momento. Eu decreto, eu determino em nome do Senhor Jesus. A lei do Espírito da vida. Jesus, curando meu filho, curando a minha mãe, curando meu pai, me dando saúde perfeita, saúde para o meu corpo. A vida de Jesus que está em mim me curando. Como também essa mesma vida me orientando. Me orienta, Senhor, a resolver essas questões em minha vida. Me ajuda, Senhor. Me dá uma solução. Você que me ouve nesse momento, que está desempregado, o Senhor vai te guiar. Jesus que mora dentro de você. Você pai, você mãe, que nesse momento participa dessa oração com lágrimas, por estar desempregado e não poder dar para o seu filho o que ele precisa. Receba. Deus, Ele vai te guiar, Ele vai te orientar a essa porta que você precisa, essa porta de emprego, que tanto você está precisando. Creia nisso, receba. O meu Deus, Ele vai me guiar, Ele vai me orientar até a essa porta que eu preciso. Ele vai mostrar para mim. Em nome de Jesus. Creia, receba a honra do Senhor em sua vida. Eu recebo Deus honrando você. Honra, Senhor. Honra as pessoas que têm buscado o alimento espiritual. Honra esse povo que tem tido zelo com a palavra espiritual. Aqui estão os adoradores que te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Que te amam de todo o coração. Honra, Senhor, a esse que ora junto comigo.
que carrega no seu coração uma angústia, uma dor, uma tristeza. Coloca o teu consolo no lugar dessa tristeza, Senhor. Dá a esse corpo saúde perfeita, em um nome de Jesus. Eu decreto a tua saúde. Eu declaro você liberto desse câncer, em um nome de Jesus. Você que me ouve agora, de onde quer que você esteja, a vida de Jesus, a lei do Espírito da vida te curando, receba essa palavra, de onde quer que você esteja, a vida de Jesus te curando, os anjos, Senhor, ministrando ao seu favor. Você que tem buscado o alimento espiritual, há anjos ministrando a seu favor. Diga: eu sou mais que vencedor. Diga: eu sou um abençoado. Eu sou herdeiro desse Deus. E eu recebo a existência da minha herança, da minha felicidade, da minha prosperidade, da minha cura, da sabedoria, das coisas de Deus em minha vida. Eu recebo a minha herança, conforme diz a palavra do Senhor. E recebo que vou ter a melhor semana da minha vida, porque tem anjos que vão me proteger, que vão ministrar ao meu favor. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor. Louve ao seu Deus. Receba, você tem a proteção dos anjos em sua vida. Bom dia a todos. Uma boa semana para todos vocês. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.